Rápido sobre posições relativas entre duas circunferências, certo? Posições relativas entre duas circunferências, tá? Posições relativas entre duas circunferências. Vamos lá. Quando eu tenho duas circunferências, elas podem ser secantes, tangentes exteriores, tangentes interiores, externas e internas. Quando eu tenho duas circunferências que elas são secantes, o que é uma circunferência secante? Circunferência secante é quando eu tenho duas circunferências, certo? E essa circunferência, elas possuem dois pontos em comum, ok? Eu possuo dois pontos em comuns, tá? Se elas possuem dois pontos em comuns, então a gente chama ela de circunferência secante, certo? Tá aqui, secantes, ok? Elas são secantes se elas possuem dois pontos em comuns. Como que eu sei medir a distância entre essas duas, entre os dois centros dessa circunferência? Eu tenho o centro da circunferência, vou chamar aqui de O1, e o centro da circunferência 2, que eu vou chamar de O2. Como que eu calculo a distância? Como que eu sei qual é a distância entre os centros dessas duas circunferências? A gente chama de D entre o centro da distância de O1 e a distância de O2. Então, a distância de O1 para 2 tem que ser o quê? A subtração do 1 menos o 2 tem que ser menor que a distância e ela tem que ser menor do que a soma do R1 mais R2. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui no exemplo que R1 é igual a 7 centímetros, R2 é igual a 6 centímetros e a distância é igual a 9 centímetros, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos subtrair R1 menos R2. R1 menos R2 vai ser igual a 7 menos 6, que isso é igual a 1. Vou colocar o D aqui, D, D. O R1 mais R2. R1 mais R2 vai ser igual a 7 mais 6. Que isso aí vai dar 13. Observe que a distância, que esse R1 menos R2, ela é menor do que D. Quem é meu D aqui? Deixa eu apagar esse aqui. Quem é meu D? O meu D aqui, no caso, que a questão me deu é 9. Então, o 1 é menor do que 9, o 9 é maior do que 1, e o 9 é menor do que 13. Então, eu sei que isso aqui vai ser uma secante, certo? Observe, eu subtraio os dois raios, somo os dois raios. Se a minha distância D for maior do que a subtração deles e menor do que a soma, então eu sei que ele é uma secante, ok? Vamos para a próxima. Temos agora as tangentes, vou botar aqui, tangentes exteriores. Tangentes exteriores, o que são isso? Eu tenho duas circunferências, tá? Deixa eu pegar aqui, desenhar as circunferências. Tenho duas circunferências, certo? Que elas são tangentes. O que é circunferência tangente? Ela tem apenas um ponto em comum entre as duas circunferências, certo? Eu tenho apenas um pontinho aqui em comum. Se eu tenho apenas um ponto em comum, eu chamo ela de tangentes exteriores. Por quê? Porque essa circunferência está externa a essa circunferência. E eu possuo dois centros aqui da minha circunferência, que eu também vou chamar de O1 e O2, certo? E eu quero saber o D. O D é a distância entre o centro de uma circunferência ao centro da outra circunferência, perdão. Tá? Então, vamos lá. Ele quer saber o D. Para eu ser uma tangente exterior, o meu D, ele tem que ser igual à soma de R1 mais R2. Exemplo. Se eu digo que o raio de R1 mede 7
e o raio de R2 mede 5 e o meu D é igual a 12, eu tenho que o meu D é 12, que é igual a 7 mais 5. 12 vai ser igual a 12. Ou seja, eu sei que a distância entre O1 e O2 é 12 e a soma dos meus raios também é 12. Então, ela é uma tangente exterior, certo? Então, observem, quando eu tenho a secante, a minha distância ela tem que ser maior do que a subtração dos raios e menor do que a soma dos raios. Quando eu tenho uma tangente exterior, a minha distância precisa ser igual à soma dos meus dois raios, certo? Agora vamos para o próximo tipo de tangente, que é a tangente interior. Tangentes interiores, né? Esqueci um S bem aqui, certo? Deixa eu apagar esse aqui de novo, para não ficar errado. Pronto, agora. Tangentes interiores. Pronto, tangentes interiores. As tangentes interiores, elas... Qual é a característica da tangente? Ela tem apenas um ponto em comum. Aqui, no caso, ela é exterior porque a circunferência está na parte externa. Na tangente interior, a circunferência vai estar uma dentro da outra, da seguinte forma. Observem. Essa circunferência vai estar dentro da outra circunferência, possuindo também apenas um ponto em comum. E aqui eu tenho o centro da circunferência maior, que a gente chama de O1, e o centro da circunferência menor, que a gente chama de O2. A distância entre os centros das duas circunferências, vou colocar aqui, D é igual à distância entre o centro das duas circunferências. Letra tá feia, mas não tem nada não. Distância entre o centro das duas circunferências. Esse aqui a gente chama de D. Quando a tangente é interior, eu sei que o meu D vai ser igual a R1 menos R2. Vejamos o exemplo. Eu tenho aqui que o meu raio R1 vai ser igual a 6 e o meu raio R2 vai ser igual a 8. E eu tenho que a minha distância é igual a 2. Vamos lá. Para ela ser tangente interior, ela precisa dizer que minha distância tem que ser igual à subtração dos meus raios. Minha distância é 2 e o meu raio R1, vamos colocar aqui ao contrário, né? É 8 menos 6. Meu 2 vai ser igual a 2. Deixa eu só substituir aqui que eu coloquei errado. Aqui é o R2 e aqui é o R1, certo? Então, eu sei que a subtração dos meus raios vai ser igual a 2. Então, eu sei que isso aqui é uma tangente interior, quando a minha distância é igual à subtração dos meus dois raios, certo? Agora, vamos para mais um tipo de circunferência, tá? Deixa eu só aumentar aqui a página, colocar mais página, só um pouquinho. Pronto. Coloquei mais uma página. Vamos lá. Eu tenho agora as circunferências externas, certo? Circunferências Só um pouquinho, pronto. Externas, certo? Circunferências externas é quando eu tenho duas circunferências que elas estão uma externa à outra, certo? Tenho duas circunferências que elas estão externas uma à outra. E eu tenho o centro aqui da primeira circunferência, O1, e o centro da segunda circunferência, O2. A minha distância, como eu já falei, é a distância entre os centros das duas circunferências, que a gente chama de D. Aí eu tenho o R da primeira e o R da segunda, que é o raio, certo? Então, eu digo que a minha distância, ela vai ser maior do que a soma dos meus dois raios, certo? Se eu digo aqui que o raio de R1 mede 5,
o raio de R2, né, da circunferência 2, mede 3 centímetros e a minha distância vai ser igual a 15 centímetros, então eu posso dizer que a minha distância, 15, é maior do que a soma dos meus dois raios. Maior do que 8, certo? Então, assim, quando eu sei que ela tem a característica de externa, primeiro as duas circunferências, uma tem que estar distante da outra. Diferente daqui, eu tenho tangentes exteriores, mas elas têm um ponto em contato porque elas são tangentes. E aqui no caso são circunferências externas, uma está externa à outra. Então, a minha distância é maior do que a soma dos meus raios. E quando elas são interiores, vamos lá. Deixa eu fazer aqui agora. Vou fazer duas circunferências, tá? E vou colocar aqui o nome agora de interiores. Deixa eu ver se foi. Foi. Elas são tangentes interiores. Como assim? Uma circunferência está dentro da outra circunferência. Observem que elas não possuem pontos em comum, ela não está triscando na outra circunferência, então ela é apenas interiores. Aqui, ela toca uma na outra, então a gente chama de tangente interior. Nessa aqui, não, ela está apenas uma dentro da outra. Quando ela está uma dentro da outra, nós chamamos de internas, né? Ou interiores. Vamos lá. Vou colocar internas, que é como a gente aprendeu. Só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar internas, tá? Vamos lá. Elas são internas. Quando elas são internas é porque a distância, ou seja, eu tenho o centro da minha circunferência O1 e o centro da minha circunferência O2, que é a menor, a distância aqui, ó, deles, eu tenho que o raio 1 vai ser igual, sei lá, 9. O raio 2 vai ser igual a 5. E a minha distância vai ser igual a 1. Como que eu sei que ela é interna? A minha distância, ela tem que ser menor do que a subtração de R1 por R2. Qual é a minha distância? É 1. Qual é o valor do meu R1? 9. Qual é o valor do meu R2? 5. Então, 1 é menor do que 4. Então, eu sei que ela é uma circunferência interna. Está uma dentro da outra. Então, ela é uma circunferência interna, certo? Então, tá. Isso foi um resumo rápido para vocês verem quais as características posições relativas entre duas circunferências, tá? Então, observem que eu coloquei alguns exemplos rápidos para ver como que a gente pode descobrir se elas são secantes, tangentes exteriores, tangentes interiores, externas ou internas, certo? Bons estudos!